O livro de Neemias vai muito além da reconstrução de muros. É uma história poderosa de fé, liderança e restauração espiritual. Nesse vídeo, veremos a dramática jornada de Neemias, que chega a Jerusalém e se depara com um cenário devastador. Muros em ruínas, portas queimadas, um povo abatido e uma fé abalada. Neemias não era rei, nem profeta ou sacerdote. Era apenas um copeiro, um servo na corte de um império pagão. Mas com fé, oração e coragem, ele liderou um dos maiores recomeços da história de Israel. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que te levará a enxergar o plano divino por uma nova perspectiva, analisando a trajetória de um homem comum que confiou em um Deus fiel, aquele que cumpre as suas promessas. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo. O livro de Neemias possui 13 capítulos e tem uma importância teológica profunda e estratégica dentro da narrativa bíblica. Nós encontramos temas centrais como a restauração espiritual de Israel e a fidelidade de Deus às promessas. É isso mesmo. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final do vídeo. Espero que possamos aprender juntos. Então, se puder, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa viagem no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. Que bom estarmos juntos novamente. A proposta de hoje é comentar sobre o panorama do livro de Neemias, que faz parte dos livros históricos do cânon protestantes. Livros que nos inspiram a confiar em Deus e nos conduzem a buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Vamos entender o contexto histórico. O livro de Neemias se passa ali por volta do ano 444 a.C., lembrando que Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios em 586 a.C. Muitos judeus estavam no exílio, entre eles Neemias, que era copeiro do rei da Pérsia. Neemias recebe notícias da situação de Jerusalém e sente um profundo pesar. Ele é um exemplo de alguém que não ignorou a dor do seu povo. Ele chorou, orou, jejuou e clamou ao Senhor, e Deus ouviu. No capítulo 1, vemos que primeiro Neemias ora por alguns dias antes de agir. Em sua oração, ele confessa os pecados do povo e pede misericórdia. Deus abre as portas e assim o rei permite que ele vá a Jerusalém. No capítulo 2, podemos ver o cenário caótico quando Neemias chega a Jerusalém. Assim, observa que estrategicamente ele inspeciona os muros em silêncio. No capítulo 3, Neemias vai motivar o povo a reconstruir os muros. Porém, eles vão enfrentar ira, indignação, zombaria e oposição de alguns homens como Sambalate, Tobias e Gesem. Já no capítulo 4, podemos verificar que toda a obra de Deus enfrenta oposição, mas Neemias não recua. Ele ora, vigia e continua trabalhando com a espada em uma mão e a ferramenta na outra. O capítulo 5 descreve a repreensão de Neemias às murmurações dos pobres contra os ricos. No capítulo 6, o destaque é que, apesar da oposição e ameaças, eles completam os muros em apenas 52 dias. Porém, Neemias entendeu que muros não adiantam nada se o coração do povo continua em ruínas. É preciso também uma reforma espiritual, tema que foi abordado no vídeo anterior de Esdras. Neemias foi um líder que se importava profundamente com o povo. Debaixo de oração e estrategicamente, planejou e organizou a reconstrução dos muros. Enfrentou oposição sem medo e se manteve fiel a Deus, a qual sempre deu toda a glória. No capítulo 7, temos o registro dos repatriados. Neemias organiza o povo após a reconstrução dos muros, faz um censo dos exilados que retornam da Babilônia, estabelece guardas, porteiros, levitas e também as responsabilidades. Já no capítulo 8, temos a leitura da lei. Esdras, contemporâneo de Neemias, lê a lei de Deus em praça pública. O povo ouve com atenção, chora e se arrepende. Temos ainda a comemoração da festa dos tabernáculos,
com grande alegria. Capítulo 9, o destaque do arrependimento e confissão do pecado. O povo jejua, veste pano de saco e confessa os pecados. Relembra a história de Israel desde Abraão até o exílio. Declaram a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Chegando no capítulo 10, temos a aliança renovada. O povo firma um compromisso escrito de obedecer à lei. Prometem guardar o sábado, sustentar o templo e viver em santidade. No capítulo 11, aparece o repovoamento de Jerusalém. Parte do povo se muda voluntariamente para Jerusalém. Temos uma lista dos habitantes por tribos e funções. Agora, no capítulo 12, o destaque é a cerimônia de dedicação dos muros de Jerusalém. Desfiles com cânticos, música e alegria. Sacerdotes e levitas purificando o povo e a cidade. No capítulo 13, a reforma final, o último capítulo. Quando Neemias retorna a Jerusalém, encontra desvios espirituais. Nota a presença de Tobias, que era inimigo, morando no templo, a negligência quanto ao dízimo, ao sábado e casamento com estrangeiras. Neemias corrige com firmeza e restaura a ordem espiritual. Bom, o livro de Neemias nos revela que a restauração dos muros de Jerusalém é, na verdade, um reflexo da restauração do povo da aliança diante de Deus. É a reafirmação do senhorio divino sobre a história, mostrando que mesmo em tempos de ruína, o Senhor preserva o seu povo, cumpre as suas promessas e santifica um povo para si. Neemias não reconstruiu apenas pedras, reconstruiu uma identidade espiritual fundamentada na fidelidade de Deus. O livro nos ensina que grandes mudanças começam com o coração, continuam com a coragem e se sustentam com a fé. E então, você sabia? Agora que você já viu esse panorama, eu quero te convidar a fazer a leitura completa do livro de Neemias, atentando para esses detalhes. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa jornada no panorama dos livros históricos do Antigo Testamento e veremos Esther. Agora, se você não assistiu os vídeos anteriores sobre Esdras e Crônicas e deseja maratonar o panorama completo, eu te convido a assisti-los. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se você gostou, comente, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Assim, o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal, se possível também, compartilhe esse conhecimento. Como eu sempre peço, você pode colocar aí os links dos vídeos em suas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram. E também ative o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão. E que Deus nos abençoe. Até lá!